Olá! Olha, o bullying não é exatamente algo novo, né? Mas na era digital ele ganhou uma cara diferente. Uma que nos segue para dentro de casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nessa nossa análise, a gente vai fundo para entender o que é o cyberbullying, como ele nos afeta e, o mais importante, quais são as ferramentas que a gente tem para combater isso. Então, vamos começar com uma pergunta importante. O que é que faz uma ameaça digital parecer, assim, sem saída? Pensa bem, um confronto físico, cara a cara, tem um começo e um fim. Agora, o assédio online, esse não tem fronteiras. Ele usa justamente a conectividade, a mesma que a gente usa para se aproximar das pessoas, como uma arma. Para a gente entender de verdade essa ameaça, primeiro a gente precisa separar as coisas. Ver a diferença entre o cyberbullying e o assédio tradicional. Porque, olha, as regras do jogo mudaram completamente. E a definição, segundo o helpguide.org, é bem direta. É usar a tecnologia digital para assediar, ameaçar ou humilhar alguém. A arma aqui não é a força física, sabe? É a velocidade e o alcance da internet, que podem transformar palavras e imagens em ataques que se espalham sem controle nenhum. E aqui a diferença fica gritante, né? O bullying tradicional, a gente costuma pensar nele ali, confinado aos muros da escola. Já o cyberbullying não tem limites geográficos. Ele invade o nosso espaço mais íntimo, a qualquer hora. O agressor pode ser um rosto anônimo na multidão digital e a humilhação, que antes era para um grupo pequeno, agora pode viralizar para o mundo todo, deixando um rastro digital quase impossível de apagar. E claro, essa perseguição constante cobra um preço altíssimo. Um preço que a gente não vê no espelho, mas sente lá no fundo. A gente está falando do impacto na nossa saúde mental. E o impacto pode ser devastador. Fontes como a Beyond Blue e o próprio helpguide.org mostram uma ligação direta do cyberbullying com o aumento dos níveis de ansiedade, depressão e isolamento. A pessoa que passa por isso pode começar a se sentir sem valor, a se afastar dos amigos, da família e, nos casos mais graves, desenvolver estresse pós-traumático ou até ter pensamentos sobre suicídio. E para a gente não achar que isso é um problema isolado, olha só esse número. Uma pesquisa do Conselho Australiano para Pesquisa Educacional revelou um dado alarmante. Um em cada 6 estudantes é vítima de bullying. Isso dá uma dimensão do tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Bom, diante de um problema tão sério, a pergunta é como reagir. A boa notícia é que existem sim passos práticos e imediatos para assumir o controle da situação. O helpguide.org, por exemplo, oferece um guia de ação bem claro. Primeiro passo: salve as evidências. Não apague as mensagens, os comentários. Tire print de tudo. Isso é prova. Segundo, e talvez o mais importante, fale com um adulto de confiança. Quebrar o silêncio é fundamental. Terceiro, use as ferramentas que você tem. Bloqueie o agressor. E por último, se as ameaças forem de violência física, denuncie à polícia. E é muito importante guardar essa mensagem do helpguide.org. Não importa o que um cyberbully faça ou diga sobre você, é importante lembrar que a culpa não é sua. O cyberbully é a pessoa com o problema, não você. Internalizar essa verdade é um passo gigante para a recuperação. Mas olha, a responsabilidade não pode ser só da vítima. A solução precisa envolver uma rede de apoio. A comunidade, com as escolas e as famílias jogando um papel crucial nisso tudo. Para pais irresponsáveis, por exemplo, prestar atenção nos sinais é crucial. Mudanças repentinas de comportamento, sabe? Uma ansiedade estranha ao receber uma notificação, começar a esconder muitas atividades online, se afastar dos amigos, da família, uma queda brusca no desempenho escolar, tudo isso pode ser um pedido de ajuda silencioso. Observar é o primeiro passo para poder oferecer o suporte necessário. E um exemplo muito bom de uma resposta estruturada vem da Itália, como a gente vê neste fluxograma. O processo começa com o relato e uma avaliação bem aprofundada. A partir daí, as ações são personalizadas. Tem uma abordagem educativa com a turma, um trabalho individual com a vítima e com o agressor e o envolvimento da família. O objetivo final é reparar a relação e monitorar a situação, focando na educação e não só na punição. E se a gente ampliar ainda mais o foco, a luta contra o cyberbullying também acontece em nível governamental, com leis e políticas que são projetadas para tentar criar uma internet mais segura.
Essa linha do tempo mostra bem essa evolução. A Itália foi pioneira lá em 2017 com uma lei específica para menores. Mais recentemente, a União Europeia implementou o Ato de Serviços Digitais, o famoso DSA, fortalecendo as regras para todo o bloco. Dá para ver um movimento global claro para responsabilizar as plataformas e proteger os usuários. A lei italiana é um marco porque o foco dela não é apenas punir. O objetivo principal é proteger a dignidade de menores, oferecendo suporte às vítimas e, o que é crucial, buscando reeducar os agressores, muitas vezes por meio de atividades de serviço comunitário. É uma mudança de paradigma, sabe? Sair da retribuição para ir para a restauração. Já o Ato de Serviços Digitais da União Europeia é ainda mais abrangente. Ele facilita a denúncia de conteúdo ilegal e exige que as plataformas sejam mais transparentes. Mas aqui, a gente entra numa discussão bem complexa. Como equilibrar a proteção contra o assédio com a liberdade de expressão? Leis como essa buscam traçar essa linha, mas a sua aplicação em escala global é um dos maiores desafios da governança da internet hoje em dia. No final, leis e ferramentas são essenciais, mas a tecnologia sempre vai evoluir mais rápido. A verdadeira questão, então, é: enquanto o nosso mundo digital se expande, a gente está garantindo que a nossa empatia se expanda na mesma velocidade?